Olá pessoal, boa tarde. Então hoje a gente vai trabalhar a nossa última aula, que é a aula de manejo integrado de pragas. Eu comentei com vocês lá na primeira aula, talvez a gente tivesse 5 aulas, mas eu deixei o restante do conteúdo para a gente trabalhar no ponto presencial. Acho que vai ficar mais fácil da forma de compreensão. E hoje a gente fecha as nossas videoaulas com o tema manejo integrado de pragas. Ok? Bom, ao final dessa aula eu quero que vocês entendam a primeira coisa, o que é o manejo integrado de pragas, como que ele surgiu e quais são os seus componentes. Ok? Bom, o manejo integrado de pragas, como que ele surgiu? Então, se a gente pensar no organismo praga, aquele inseto que vai trazer prejuízo para a gente, até meados ali dos anos 40, o que a gente tinha de controle de praga era basicamente controle biológico, controle cultural, né? Uma capina, um esmagamento. Tá? Eu não tinha controle químico, sintético, não existia. A partir da síntese do DDT, ali na década de 40, tá? Tudo que a gente tinha de controle biológico a gente parou de utilizar e a gente concentrou basicamente no controle químico. Esse controle químico ele passou a ser utilizado como a forma, a solução de todos os problemas presentes. Então, você tinha problema lá com um animal, você utilizava o DDT, com piolho, com pulga. Tá? O DDT era a solução de todos os problemas. A partir daí, nós tivemos o que a gente chama de período negro no histórico de controle de pragas. Porque como começou a utilização apenas do controle químico, a pressão de seleção foi muito grande. Então começou a ter problema com aparecimento de pragas resistentes, começou a aparecer desequilíbrio na cadeia, até que em 1970, um grupo de pesquisadores, em resposta ao livro da ambientalista Raquel Carson, Primavera Silenciosa, se vocês não tiverem lido, leiam esse livro que é muito interessante, a comunidade acadêmica propôs uma alternativa de manejo integrado de pragas, que é o que a gente tem recentemente hoje de avanço tecnológico nesse sentido. Tá ok? Então, o que é o MIP? Segundo a FAO, tá? A Organização de Alimentação e Agricultura do Mundo, o MIP é um sistema de manejo de pragas que no contexto, ou seja, no ataque do inseto, vai associar, a primeira coisa, o ambiente e a dinâmica populacional da espécie, utilizando todas as técnicas apropriadas e métodos de forma tão compatível quanto possível, mantendo a população de praga abaixo dos níveis daqueles capazes de causar o quê? Dano econômico. Então, para o MIP, como que funciona? No conceito convencional de controle de pragas, a mera presença daquele inseto ali na minha área já é considerado praga, já é o ponto inicial para o produtor simplesmente aplicar um agrotóxico. Dentro do manejo integrado de pragas, não. Esse controle ele vai basear primeiro no tipo de praga, na sua importância, na sua parte da planta atacada e posteriormente no nível de dano econômico. Então não adianta eu ter um inseto, por exemplo, que ataca a folha e fazer uma pulverização no solo, a não ser que esse inseticida seja sistêmico. Se ele for de contato, obviamente que eu não vou ter contato. Em contrapartida, se eu tiver um cupim no solo alimentando a raiz, não adianta aplicar um produto em parte aérea. Então o MIP ele veio para tentar resolver, para tentar integrar as diferentes tecnologias, buscando o manejo de pragas. Ok? Bom, então, no MIP, tá? Só vai ser considerado praga. Então, aquele inseto que ele está na lavoura lá, dentro do manejo integrado de pragas, ele só é uma praga quando, num curto espaço de tempo, ele for capaz de multiplicar-se rapidamente e causar dano econômico à cultura. Tá? O que é esse dano econômico? Toda vez que você tem um inseto se alimentando de uma planta, vamos supor que ele está causando uma desfolha. Tá? Quando eu preparo uma calda de inseticida, por exemplo, e aplico, essa calda tem uma aplicação, tem um custo, uma despesa. É o custo que eu tive de ir até a loja de adquirir aquele produto, é o custo do produto,
é o custo do equipamento, é o custo do meu aplicador, tá? É o custo ambiental. Será que aquela desfolha que aquele inseto está causando vai ser maior ou menor do que o custo que eu tenho durante todo esse processo? Então é isso que a gente chama de dano econômico. Se o controle for de custo menor do que o dano que o inseto está trazendo, o MIP considera como praga. Já no sistema convencional, você tem um inseto, muitas vezes ele nem é um inseto nocivo, que vai trazer prejuízo para a cultura, mas ele está presente ali e já é suficiente para ser considerado como uma praga. Então o produtor faz uma aplicação, em muitos dos casos, de produto químico, sintético, né, os inseticidas. Ok? Bom, então, dentro do mito, o inseto ele pode ser de dano indireto, como por exemplo um pulgão, ele pode sugar a seiva da planta e transmitir uma virose, ou ele pode causar um dano direto, ou seja, quando uma larva, por exemplo, se alimenta de um fruto de tomate, de morango, ou então quando uma lagarta se alimenta de um tronco, de uma madeira que eu vou utilizar para fazer um móvel. Então aquela madeira é o meu produto comercial. Então a gente chama de praga direta. Se tivesse uma lagartinha causando uma desfolha, automaticamente menos folha, menor a taxa fotossintética, menor o diâmetro da madeira. Então ela está causando um dano indireto, porque ela não afetou o produto comercial, que seria a madeira. Ok? Aí, de acordo com o aparelho, né, bucal, se o inseto tiver um aparelho bucal do tipo mastigador, ele pode confeccionar mina, causar lesão em órgãos subterrâneos, raiz, por exemplo, pode favorecer o surgimento de galhas, pode causar bloqueamentos, tá, confeccionando galerias, e aí abre porta de entrada para organismos oportunistas, pode roletar a planta, pode causar desfolha indireta. Se ele tiver aparelho bucal do tipo picador-sugador, ele pode sugar a seiva da planta, enfraquecendo essa planta, pode introduzir toxina nessa planta, tá? Pode ser vetor de doenças para essa cultura, no caso, o interesse. Ok? Por isso que a gente estuda os tipos de aparelho bucal, tá? Porque ele vai estar associado diretamente ao dano que esse inseto vai trazer para a cultura de interesse econômico em questão. Ok? A planta, né, quando você tem um inseto ali sugando seiva, então normalmente ela vai te dar uma resposta fisiológica. Ela vai ficar retorcida, ou ela vai ficar amarelada, ou ela retarda o crescimento, ou ela pode secar, ou até mesmo morrer. Tá? Ou ela pode ainda diminuir a produção. Obviamente, se eu tenho um inseto se alimentando lá da minha folha, menor a fotossimilado, menor a minha produção. Tá? Posso ter queda precoce de folha, reduzir o tamanho de folha, o tamanho de fruto. Então vai afetar diretamente o nosso produto comercial. Bom, então dentro do MIP, de acordo com a importância econômica, a gente pode chamar essas pragas de pragas não econômicas, de pragas ocasionais, perenes ou severas. Então esses gráficos aqui, ó, eles vão ilustrar perfeitamente o que a gente chama de pragas não econômicas, ocasionais, perenes, e severas. Ok? Dentro desses conceitos de manejo integrado, a gente tem alguns níveis. Tá? O primeiro nível é o nível de equilíbrio, ou seja, é aquela densidade ali da população ao longo do tempo. Então, ela vai se manter naquele nível ao longo de um ano, por exemplo, ao longo de uma safra agrícola. Tá? O nível de dano econômico vai corresponder aqui à densidade populacional da praga, que vai trazer prejuízo à cultura, onde o seu custo é igual à adoção de medida de controle. Tá? Quanto menor a densidade populacional capaz de causar perda, maior o nível de dano econômico. E por fim, a gente tem o nível de controle, ou nível de ação, que é a partir do momento onde aquela densidade populacional está, que eu tenho que entrar com medida de controle, senão eu vou ter prejuízo. Então é basicamente isso aqui. Ó. Então vamos pensar numa praga não econômica. Então aqui eu tenho a densidade da praga e aqui eu tenho o tempo. Ok? Bom, aqui eu tenho a flutuação populacional dessa praga ao longo do tempo em dias.
Se fosse num sistema convencional, como eu tenho a presença dessa praga, automaticamente o produtor provavelmente estaria usando um agrotóxico aqui, um inseticida. Como eu estou no manejo integrado de pragas, eu tenho uma média do nível de equilíbrio dessa praga ao longo dos dias. E eu tenho uma outra barra com o nível de dano econômico. Então observe que essa praga nunca atinge o nível de dano econômico. Se ela nunca atinge o nível de dano econômico, quer dizer que eu não preciso de entrar com medida de controle nenhum. Ou seja, o prejuízo que ela está trazendo aqui é menor do que a medida de controle que eu tenho que adotar. Então eu não preciso de fazer nada. Então essa é a diferença básica de um manejo integrado para um manejo convencional. Lembrando que isso aqui vai variar para cada praga e para cada cultura. Obviamente eu posso ter um inseto que ataca o eucalipto e esse mesmo inseto ataque, por exemplo, batata. Dentro de batata eu vou ter um nível de dano econômico e para eucalipto eu vou ter outro, obviamente. Então isso é específico para cada praga, para cada cultura. Tá? Já uma praga severa, a densidade populacional dela é tão grande que o meu nível de dano econômico está sempre abaixo do nível populacional dela. Então eu sempre tenho que entrar com medida de controle. Tá? É uma praga severa. Então a gente tem um nível de dano econômico aqui que a gente chama de nível de dano econômico, de nível de equilíbrio, desculpa, modificado. Ou seja, eu tenho que abaixar ele. Eu não posso trabalhar para aquela cultura com aquele nível de dano econômico, porque senão meu prejuízo vai ser certo. Tá ok? Em pragas ocasionais, então eu tenho a flutuação populacional dessa praga. Ocasionalmente, então eu tenho ali uma condição ambiental super favorável para aquela praga. Ela aumenta a população muito rapidamente e atinge o nível de dano econômico. Então aqui ó, eu tenho que entrar com o controle. Então eu escolhi fazer, por exemplo, uma captação manual. Automaticamente essa população volta para o nível de equilíbrio. Já a perene é aquela espécie que normalmente, geralmente, ela atinge o nível de dano econômico. Então, ao longo do meu ciclo ali, eu tenho que fazer várias medidas de controle, tá? Para manter essa praga abaixo do nível de dano econômico. Quais são os componentes, então, do nível? Primeira coisa é diagnose. Entender se aquele inseto que está ali é um inseto que traz problema ou é um inseto benéfico. Nós comentamos lá atrás nas outras videoaulas que entre 1 e 5% apenas de quase 1 milhão de espécies conhecidas de insetos são pragas. Então, será que às vezes aquele inseto que está ali não é um inseto benéfico? Pois bem, esse processo constitui diagnose. A gente vai ter uma tomada de decisão, que eu vou mostrar para vocês mais à frente um pouco, e a gente vai ter a seleção desses métodos de controle. Qual o melhor método? Será que só o método químico que resolve? Obviamente que não. Bom, então aqui é a diagnose. Só para ilustrar, à esquerda nós temos dois insetos benéficos. Aqui uma larva de joaninha, que nós vimos lá na aula de desenvolvimento. Lembra, joaninha? Desenvolvimento holometábulo completo, né? Ovo, larva, fruto e adulto. Que é um inseto muito bom, porque ele se alimenta, por exemplo, de pulgão, que é um inseto que traz prejuízo para as nossas culturas. E aqui a gente tem uma vespinha, um tripograma, que parasita ovos de borboletas e mariposas. Então a gente tem diversas pragas aí que são mariposas e borboletas. Então, ao invés de eclodir pragas, vão eclodir mais vespinhas. Em contrapartida à direita, a gente tem um inseto conhecido popularmente como trips, que traz prejuízo econômico, que é essa má formação aqui nos frutos de morango. Então ele vem, se alimenta de pólen na flor, ele raspa a flor aqui, esse fruto tem uma má formação e perde valor comercial. Então o primeiro passo é identificar, é saber que isso aqui é um inseto benéfico e que esse aqui é um inseto maléfico. Para aí sim partir para a minha tomada de decisão. Então a minha tomada de decisão é baseada num plano de amostragem. Tá? E esse plano de amostragem tem índices de tomada de decisão. Vou mostrar um exemplo para vocês a seguir. Tá? Então, eu vou ter uma amostragem. Se essa amostragem atingir o nível de controle, eu escolho o método de controlar. Se não atingiu, o que eu faço? Na próxima semana, eu faço uma outra amostragem. Na próxima semana, amostrei, atingiu o nível de controle? Não. Na outra semana subsequente, nível
de controle. Tá? Outra amostragem para ver se atingiu. E aí atingiu? Faço o controle. Então, se fosse no método convencional, eu já teria feito 3 controles. Enquanto no manejo integrado, eu faria apenas um. Só quando fosse necessário esse método. Ok? Então, esse método de controle ele vai ser baseado no comportamento da praga. Tá? Então, de acordo com o comportamento, tem armadilhas para capturar essas pragas, panos de batida, então eles vão variar de praga para inseto, de cultura para cultura, enfim. Tá, ok? E aqui eu coloquei um exemplo. Então, isso aqui é para soja, pragas da soja. Então, em áreas de 1 a 10 hectares, por exemplo, eu teria 6 pontos de amostragem. Tá? Se eu estivesse amostrando lá, por exemplo, lagartas e percevejos, eu vou fazer uma amostragem com pano para cada ponto. Então, eu teria ali 6 pontos, eu vou fazer 6 amostragens. Se fosse uma broca da axila, por exemplo, eu ia amostrar 10 plantas por cada ponto. Tá? Se eu tiver áreas de 1 a 10 hectares, 6 pontos. De 11 a 30 hectares, 8 pontos. De 31 a 100 hectares, 10 pontos de amostragem. Mas aí vocês podem perguntar, professor, se eu tiver 1.000 hectares de soja, não posso fazer esse plano de amostragem? Pode. Basta o quê? Dividir em áreas menores. Se eu tiver 1.000 hectares, posso fazer 10 talhões de 100 hectares. Em cada talhão, vou fazer 10 amostragens de acordo com o meu alvo ali, com a minha unidade amostral, no caso do inseto praga. Esse caminhamento, então eu tenho que fazer aqui, por exemplo, 10 amostragens. Eu vou pegar os 10 pontos aqui um perto do outro? Não, eu vou escolher uma forma de caminhamento para minimizar essa influência. Então, não posso ver uma planta com um inseto claro, vou mostrar nessa. Não, eu começo um caminhamento de forma aleatória e paro num determinado ponto para fazer a amostragem. Então, esse caminhamento pode ser em zigue-zague, pode ser em C, em cruz ou em X, ou ainda em pontos. Tá ok? Então, por exemplo, em vez de eu concentrar aqui meus 10 pontos de amostragem, não. Eu faço um aqui, outro aqui. Para quê? Para de modo que fique mais homogêneo. Melhore a minha cobertura de amostragem da área. Então, vou ter, na verdade, uma caracterização mais real daquele ambiente ali de cultivo. Posteriormente, então, fiz o meu plano de amostragem, fiz a minha diagnose, identifiquei que aquele inseto que está lá é um inseto que traz prejuízo econômico, fiz o meu plano de amostragem, então eu caí lá no nível de controle, tenho que controlar. A partir daí eu vou selecionar o quê? O meu método de controle. O que a gente tem no método hoje convencional? Basicamente o químico. Tem um inseto, aplica veneno. Tem um inseto, aplica inseticida. No controle, no manejo integrado, não. Dentre os vários métodos de controle, passando pelo método mecânico, cultural, comportamental, físico, biológico, resistência de plantas, o químico, sim, é permitido utilizado no manejo integrado de pragas. O autocídio legislativo, eu vou escolher um ou vários, uma integração de vários que melhor se adapta àquela praga e vou utilizá-lo. Então, por exemplo, se eu tenho um determinado inseto que ele se alimenta de restos culturais, um método de manejo interessante é, terminou a colheita, elimino esse resto cultural. Será que eu vou ter praga? Provavelmente pode ser que você tenha presença daquele inseto, mas uma densidade populacional muito pequena. Tá, ok? Então, no manejo integrado de praga, você pode usar o produto químico, desde que ele seja registrado para a cultura e para o inseto em questão que você quer controlar. Então, eu posso ter um inseto que ataca, por exemplo, eucalipto e ataca banana. E posso ter um produto que ele é registrado para esse inseto em eucalipto, mas ele não é registrado em banana. Então, se eu tiver a ocorrência desse inseto em banana, dentro do manejo integrado de pragas, eu não posso utilizar esse produto para controlar esse inseto. Mas se esse mesmo inseto aparecer em eucalipto, eu posso utilizar, porque ele é registrado para o eucalipto e é registrado para esse inseto na cultura do eucalipto. Além disso, o manejo integrado ele prega a utilização do químico de modo integrado. Não vai ser minha primeira alternativa.
Tá? Então, depois que eu esgotei todos os meus recursos, não tem outra alternativa, aí eu passo para o método químico sintético, que são os agrotóxicos. Tá, ok? Então, o que seria, por exemplo, um controle cultural? Uma rotação de cultura. Então, terminei de plantar, terminei o ciclo agrícola de uma cultura. Tá? Automaticamente, a próxima cultura que eu vou plantar dá preferência por plantas, por cultivares ou por espécies que não sejam hospedeiras daquele mesmo inseto que ocorreu ali na área. Tá, ok? O que seria um controle comportamental? Vocês já devem ter observado, então, que o inseto às vezes ele é atraído pela luz. Tá? Então, eu posso utilizar uma armadilha luminosa para capturar esse inseto. Eu posso utilizar um feromônio. O que é esse feromônio? Sintético. Ele imita o odor que a fêmea, por exemplo, libera para atrair o macho durante a cópula. Então, eu utilizo a liberação desse odor e capturo esses insetos em armadilhas. Posso utilizar um método físico. Então, eu tenho uma área lá que eu tive uma praga. Eu tenho a possibilidade de inundar essa área por um período de tempo. Faço a inundação, mato aqueles insetos ali. Posso ter um controle biológico, que é a liberação, por exemplo, de um parasitoide. Então, ele vai controlar especificamente aquela praga minha. Tá, ok? Posso utilizar variedades resistentes. Então, se eu tenho um eucalipto que ele é resistente a uma broca, por que eu vou plantar um eucalipto suscetível se os dois vão atender o mesmo produto que eu quero? Então, eu posso utilizar esse método de resistência de plantas. Tem o método químico sintético, que são os inseticidas, os casos aqui, né? O método autocida, então é um método que eu vou utilizar o próprio inseto para controlá-lo. Tá? Então, são poucos insetos que dá para fazer isso. Então, um exemplo que tem hoje, clássico, é para a mosca das frutas, liberação de macho estéreo, e para testes com o mosquito da dengue. Então, qual a ideia desse processo? Eu vou liberar uma quantidade muito grande de machos estéreis na área, ele vai copular com a fêmea vai ovipositar, e esses ovos vão estar inviáveis. Automaticamente a população de inseto vai diminuir. Ok? Mas a gente tem alguns requisitos para utilizar esse método. Então, a fêmea, por exemplo, ela não pode copular mais de uma vez com mais de um macho, porque senão ela pode acasalar com um macho estéreo, mas posteriormente ela pode acasalar com um macho fértil. Então, o método não é empregado. Ok? Depois vocês dão uma lida no material de apoio, que eu vou deixar aqui mais informações lá. E o método legislativo. O que seria o método legislativo? É aquele método, por exemplo, como o próprio nome já diz, de lei. Então, a lei ela vai te dar normas a seguir para determinada cultura. Então, ela obriga, por exemplo, lá no Mato Grosso, a você eliminar o resíduo de algodão até tal data para controlar determinada praga. Tá, ok? Isso é um método legislativo. E, por fim, um método mecânico. Né? Aquele método, por exemplo, de esmagamento. Então, posso encontrar aquele inseto esmago. Tá, ok? Então, um método para áreas menores pode ser empregado com grande sucesso. Tá, ok? Então, era isso o nosso conteúdo. Utilizem o material de apoio. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.